Rick Mais Notícias. 7h08. O Brasil vive hoje a expectativa do que o Supremo Tribunal Federal pode aprontar para a vida da gente. Faz tempo que o Rick Mais Notícias vem chamando a atenção que só há um caminho capaz de livrar Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia, que é o Supremo Tribunal Federal fazer o serviço via o ministro Gilmar Mendes. O tema preocupa demais a Operação Lava Jato, tem repercussão no estado do Paraná e envolve o juiz federal Sérgio Moro. Marque. Mais um preso da Lava Jato vai começar a cumprir pena. Deve se entregar hoje à Polícia Federal aqui em Curitiba o ex-vice-presidente da construtora Engevix, Gerson Almada. O executivo vai começar a cumprir pena depois de ser condenado em segunda instância na Lava Jato. A ordem de prisão veio 4 dias depois do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o TRF4, negar o último recurso possível para o executivo. E depois que se esgotaram os recursos, aqui no TRF4, o caso voltou para o juiz Sérgio Moro, que defendeu a prisão em segunda instância e mandou, Denian, um recado claro para o Supremo Tribunal Federal. No despacho, Moro diz que, abre aspas, uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade e da grande corrupção do Brasil, fecha aspas. O juiz também alertou que, abre aspas novamente, a presunção de inocência não deve ser interpretada como um véu de ignorância que impede a apreensão da realidade, nem como um manto protetor para criminosos poderosos quando inexistir dúvida quanto à sua culpa reconhecida nos julgamentos, fecha aspas. Só para o ouvinte relembrar, em 2015, Gerson Almada foi condenado, aqui na primeira instância, a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já em 2017, o Tribunal Federal de Porto Alegre, na segunda instância, aumentou a pena dele para 34 anos. Então, o posicionamento do juiz federal Sérgio Moro é absolutamente perfeito. É isso mesmo. Se o Brasil der esse passo para trás, nós vamos recuar, até como país civilizado que tentamos e almejamos ser. É importante dizer que qualquer país minimamente democrático de verdade no mundo, o início do cumprimento da pena se dá após o chamado duplo grau de jurisdição. E nós estamos diante desse embate. Hoje, a rediscussão da data do início da pena só não acontece porque uma pessoa sozinha segura no peito. É a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Hoje é a Carmen Lúcia contra o resto. Os demais ministros vão se reunir com a ministra Carmen Lúcia, todo mundo hoje. Esse encontro não foi chamado pela presidência do STF. Ele foi convocado pelo decano da corte, o ministro Celso de Mello, e todos se reunirão para discutir essa questão. Se deve ou não deve pôr em votação, em julgamento, novamente essa matéria. Quem está com a bandeira da mudança na mão é o ministro Gilmar Mendes, que está fardado para fazer o serviço. Gilmar Mendes poupará Lula hoje para que essa situação seja estendida aos seus amigos logo ali amanhã. Então é o Brasil com a Carmen Lúcia. E os corruptos com o José, João, Paulinho, Carlinhos, todos, independente do nome, os Luiz, os Inácios, os Lulas, os Silvas da corrupção estão com o Gilmar Mendes. É assim. Se a Carmen Lúcia conseguirá segurar, nós só saberemos no começo da noite. Teve, inclusive, vídeos em rede social, o Jornal da Manhã falou há pouco, de diversos artistas gravando vídeo em defesa da ministra Carmen Lúcia. É isso ou a grade para o Lula? É isso ou a cadeia? Qual a tua aposta, Mark? Denise, sabe que a Carmen Lúcia ela tá tentando uma estratégia para tentar barrar o que o pessoal está chamando de golpe no STF.
O que os ministros querem? Votar matérias parecidas para criar uma nova jurisprudência e aí ninguém fica marcado, eu votei por causa do Lula. Isso. Ela falou que não, que por ela vai colocar em discussão o HC do Lula. E daí os ministros vão ter que assinar e bater no peito, estamos livrando o Lula da cadeia. Então, as pessoas estão achando aí que talvez isso, por exemplo, a Rosa Weber é uma que ela acha que tem que só prender em trânsito em julgado, mas ela respeita a jurisprudência anterior. Então, se for contra o Lula, ela vota contra o Lula. Agora, se for a jurisprudência dela, muda. Então, isso pode dar uma alteração lá. O pessoal está contando com isso. Mas é como se disse, só vamos saber no fim da noite, né? Bom, e diante desta situação, olhos do Brasil hoje voltados ao Supremo Tribunal Federal. Repito, a mudança tem nome e sobrenome: Gilmar Mendes. Ele é o escalado a fazer o papel para poupar o Lula. E não se trata aqui de analisar o caso Lula em particular. Quero chamar o ouvinte a uma reflexão um pouco mais ampla. Se nós retrocedermos nesse sentido, nós nos firmaremos efetivamente como o país da impunidade. Quem é pobre, preto e puta vai pra cadeia cedo. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados e entrar com recurso, do recurso, mais um recurso e outro recurso ou recurso, não vai ser levado à cadeia nunca. É um retrocesso mudar a jurisprudência. A despeito de poupar o Lula, a justiça brasileira pode promover definitivamente a regra da impunidade. Eu espero que a força esteja com a Carmen Lúcia. Ela é até meio parecidinha com aquela personagem lá do Jornada nas Estrelas. Como é que é o nome da princesa lá? A rainha o quê? Terribas. Não sei. Rainha Não Leia. lembro. Não é Leia? Até meio parecida com a Carmen Lúcia. Então é o seguinte, tudo com ela. Senão, a gente já sabe o resultado. 7h15. E aí, Mark? Olha só, o Gilmar Mendes voltou a se manifestar sobre o cumprimento da prisão após condenação em segunda instância. Ele disse, Denia, que vai analisar com cuidado. É isso que ele falou sobre fazer a opinião dele em relação ao habeas corpus que quer impedir a prisão de condenados em segunda instância. O HC foi impetrado por um grupo de 10 advogados do Ceará e o processo foi para Gilmar por sorteio. E aí, Denia, no início da noite, ele negou o pedido dos advogados contra a prisão após segunda instância, disse que esse pedido era muito genérico e que, portanto, não tinha por que o autorizar. Mas, claro, a questão do Lula, ele já vem falando que vai analisar com carinho. Com carinho e com amor. 7h16. Terriba, solta a nossa vinheta nova. A nossa... Eu não faço média, seus miseráveis. Ô, miserável, Marcos Eu não Souza. faço média, seus miseráveis. Repercutiu forte na Câmara Municipal essa história aí da fala do cantor da Série C da música brasileira, o Aguinaldo Timóteo. O vereador Pier foi um, né? Até parece que ele ouviu o jornal aqui, viu, Denian? O vídeo foi mostrado no plenário da Câmara pelo líder do governo, Pier Petruziello, do PTB. O vereador fez fortes críticas à atitude de Aguinaldo Timóteo. Vamos ouvir. Basicamente, o vídeo vai rodar, é um vídeo importante, onde ele chama os curitibanos, catarinenses e gaúchos, e aí já a primeira confusão, porque se ele está falando em estados, Curitiba, só para explicar para ele, não é um estado, é uma cidade, aliás, a melhor cidade desse Brasil, chama curitibano de miserável. Se o Lula tem problema, não é com o povo de Curitiba. O Lula tem problema com a justiça. Se o Lula é um criminoso, que pague com a justiça. Não sou eu que estou dizendo, é a justiça. Agora, chamar o povo de Curitiba de miserável, de vagabundo, eu não vou aceitar como vereador dessa cidade. Um povo honesto, ordeiro, trabalhador, que não compactua com a corrupção destes canalhas. Olha aí, Denian. Pier Petruziello disse que vai protocolar uma moção
de repúdio à forma como o cantor se refere à população dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ele pediu apoio aos demais vereadores da casa. Nos chamar de elitista é a prova máxima de que esse sujeito não sabe o que está falando. O meu agravo total, vereadores, a este sujeito, a este cantor aposentado que falou mal da nossa amada Curitiba e do nosso povo. Eu estou redigindo agora pela manhã um ato de repúdio, nunca fiz isso na Câmara em 7 anos. É o meu primeiro ato de repúdio e peço gentilmente que os vereadores assinem. Bom, pessoal, e aí? O vereador Pierre Petruziello deu uma enquadrada bonita na casa onde isso deveria acontecer, que é a Casa do Povo de Curitiba, na Câmara Municipal. Embora seja até demais para o Aguinaldo Timóteo, ele não merece nenhuma moção de repúdio. O Aguinaldo Timóteo fez isso só para se aparecer, para tentar ganhar alguns segundinhos de fama, obteve o que quis. O Brasil lembrou do Aguinaldo Timóteo, porque se ele não faz isso, quem é Aguinaldo Timóteo na ordem do dia? É ninguém, é um ex-cantor, é um aposentado, como falou o vereador Pierre Petruziello. Então, acho que é até demais uma moção de repúdio à fala do Aguinaldo Timóteo. Mas do ponto de vista político, eu concordo com o vereador. Tá certo. Não pode vir aqui ofender Curitiba e os curitibanos, e nem o Paraná, e nem Santa Catarina, e nem ninguém, nem Rio Grande do Sul. Eu sou curitibano por escolha. Sou curitibano por adoção. Essa cidade, há mais de uma década, me recebeu de braços abertos, de coração pulsando. Eu amo Curitiba verdadeiramente. Esta cidade é a minha cidade. Eu sou curitibano. Muito curitibano. Curitibano do bondinho da 15. Curitibano da Boca Maldita, do Parque Tanguá, do Parque Tingui. Curitiba do Barigui, Curitiba da Cidade Industrial, do Sítio Cercado. Sou curitibano de verdade. E entendo como um vereador da cidade, como o vereador Pierre Petruziello, se incomoda. Eu entendo, me incomodo também, só que eu acho que é até meio demais, mas tá certo. Vamos votar a moção de repúdio, vamos dar-lhe uma enquadrada nesse sujeito. Solta aí, Terribas, eu adoro a vinheta nova. Eu não faço média, seus miseráveis. Ô, Marcos Souza, e os ouvintes acham o quê? Marcos, você também tem esse curitibanismo dentro de você, não tem? Nasci aqui, né? Acho que é a cidade que eu mais gosto de morar, enfim. E todo curitibano tem orgulho de falar da cidade, né? A gente gosta de falar os outros vêm perguntar como é que é Curitiba. Curitiba lá fora ainda tem essa visão de ser uma cidade avançada, com tecnologia. E a Lava Jato elevou Curitiba ainda a um patamar superior, né? Exatamente, exatamente. Sabe que nas redações lá em São Paulo, hoje ninguém fecha um jornal nacional no país sem falar com Curitiba antes. O que o Moro fez aí? Daí que depois disso é que vão colocando as outras notícias no jornal. E o pessoal chama a gente, como é que tá a República de Curitiba? E virou marca, né? Virou. Muito bem. E os ouvintes? O pessoal tá falando aqui que você tá falando que nem o Greca, Denian. O final telefone 0751. Então, mas sabe que na hora eu pensei nele? Essa coisa do Curitiba, do Parque Tingui. O Viva Curitiba? o Terribas imita melhor que eu. Fala que nem eu. Fala aí, Daniel. Tudo bom? Cara, aí sabe aquele... Sabe que esses dias eu tava aqui no ar, aí o Zico me ligou de manhã, né? E aí eu falei, Zico, vamos entrar no ar? Daí o Zico entrou imitando o prefeito. Meu, o que teve de gente da redação aqui, teve de gente de fora. O prefeito ligou aí e pediu música. E o Zico é ordinário, ele imita muito igual. O Zico imita o Rafael Greca igualzinho. Mas o que o Greca consegue fazer é transmitir, pelo jeitão dele, porque ele tem esse jeitão meio folclórico, assim, o Greca, né? E ele consegue transmitir o que o curitibano sente pela cidade. Curitiba é amada pelo seu povo. Isso é muito legal, é muito bacana mesmo. E semana passada foi aniversário dele. Do Greca? Foi aniversário do Greca semana passada. E daqui uns dias é aniversário de Curitiba. Sim. Dia 29. Ontem foi aniversário do Papa, sabia? Do Papa Chico? Do Papa Chico. O Sargento Cláudio participa conosco aqui, perguntando que quer ver o Greca se pronunciar e conversar com o Aguinaldo Timóteo. Ia ser uma conversa interessante, hein? Ia ser engraçado. Eu acho que o Greca não ia nem dar moral pro Aguinaldo Timóteo. Não, o Aguinaldo ele é maior, Timóteo... né? O Greca é maior.
O Aguinaldo Timóteo, o Terribas ontem soltou um pedacinho da música do Aguinaldo Timóteo que não dá nem pra ouvir, né? Nossa, é um horror aquilo. Não dá nem pra ouvir. É muito ruim. Eu não faço média, seus miseráveis. Ai, ai. O que mais, Mário? Tem o ouvinte Carlos, Deninha, faz uma pergunta importante. Ele diz que aqui pergunta o seguinte: não há nada que a OAB possa fazer junto aos ministros para que não ocorra a votação? A OAB quer a mudança. Ela não admite abertamente, mas a OAB gostaria de ver a alteração para a regra anterior. Não é uma posição de toda a advocacia, mas é uma posição majoritária na advocacia criminal. A advocacia criminal gostaria de que voltasse ao trânsito em julgado o início da pena, porque o advogado opera a lógica da presunção de inocência somente depois de trânsito em julgado de sentença penal condenatória e imagina que o início do cumprimento da pena deveria ser dali em diante. Enquanto nós sabemos, e estamos cansados de saber, que você esgota no duplo grau, no segundo grau, a análise do fato. Você pode até discutir o direito nos tribunais superiores ou no Supremo Tribunal Federal, mas o fato criminoso, ele é resolvido no segundo grau. Então, o debate sobre presunção de inocência é um debate feito de forma pueril. A população média não consegue acompanhar, porque é difícil mesmo, mas será um retrocesso. Basta que a gente pense o seguinte: os países civilizados do mundo, a grande maioria, começa a cumprir pena após a segunda instância. Nós estávamos atrasados. O Alaor, nosso ouvinte, levanta uma questão importante. Ele falou que a questão seria menos discutível se o STF funcionasse e julgasse os recursos com mais rapidez. Se fosse, por exemplo, 90 dias, 120 dias para julgar um recurso, não teria problema nenhum. O problema é que demora 10 anos, né, Nenê? Mas o problema é que o Supremo Tribunal Federal tem uma competência alargada. Tudo quase é competência do Supremo Tribunal Federal. Os ministros têm uma sobrecarga de trabalho que é imposta pela Constituição. A nossa Corte Constitucional julga a matéria penal. Então, nós deveríamos nem levar esse tipo de discussão ao Supremo, exceto algo que fosse muito, muito, muito específico. Então, o melhor é iniciar o cumprimento da pena em segunda instância mesmo, e quem é bandido que vá pra cadeia. Se chame ele Lula, João, Pedro, Paulo, Antônio, Maria, José, qualquer nome. A gente tem que parar com isso. Esse juízo de casuísmo, de achar que o Brasil deve funcionar para atender à vontade deste partido político ou daquele poderoso. O que mais, Marcos? Deninha, para terminar esse bloco de participação de ouvintes, muita gente aqui, mas muitos ouvintes mesmo, o Valmir de Cascavel, o Haroldo de Curitiba, a Tânia de Ponta Grossa, enfim, gente no Paraná inteiro pedindo para você comentar a recepção do Lula em Bagé ontem. Depois do intervalo, fazemos o intervalo e abrimos o bloco com o Lula em Bagé. Achou que o povo de Bagé ia dobrar coluna pro Lula? Pois o povo de Bagé enfrentou a militância do MST. Rique Mais Notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em caravana pelo sul do país. Iniciou ontem no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé. Fica no Pampa Gaúcho. Bagé quase na fronteira com o Uruguai. Uma região de forte produção rural. Os ruralistas gaúchos lá do Pampa ficaram profundamente incomodados com a presença do ex-presidente Lula por lá. Bagé, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem acampamentos e tem assentamentos do MST. Então o PT conseguiu construir uma militância em Bagé, que é uma cidade que em tese seria inóspita ao Movimento Sem Terra, mas quando da construção de muitos da estrutura do MST se deu lá em Bagé. Por isso que Lula escolheu Bagé, óbvio, para receber o apoio de quem lá está e faz parte dessa militância cega do Partido dos Trabalhadores. Só que o que Lula e o PT não esperavam é de que o povo comum e o prefeito de Bagé, junto com os ruralistas, fossem reagir. E deu mais gente contra o Lula do que a favor do Lula. Conta aí, Mark. De cima de um trio elétrico, Denis, onde ele conseguia enxergar o protesto contra ele, que contou até com um boneco de Lula dentro de uma cela. O pessoal pegou um guindaste, colocou uma cela e botou lá o Lula.
Como é que eles chamam? Pichuleco. Lula pichuleco, com roupa de presidiário dentro da cela. O ex-presidente exaltou os investimentos feitos pelo governo do PT em educação e criticou a manifestação organizada que chamou de direita fascista. O evento foi realizado na Unipampa, Universidade Federal do Pampa, criada no governo Lula. Aí ele disse que não esperava que o pessoal lá em Bagé fizesse um protesto tão caloroso contra ele. Ele chamou o pessoal lá de direita elitista e também reclamou muito do pessoal que chamava ele de ladrão, que ele investiu muito na região, enfim. Ficou muito triste, segundo Lula, com a recepção em Bagé. Bom, a vida do Lula não tá fácil. Se em Bagé, onde ele tem um apoio, que é um apoio histórico do PT, tá desse jeito, imagina no restante. Mas eu quero aproveitar o gancho dessa notícia que a gente trouxe aqui para chamar a atenção de como o Paraná tem um prejuízo no que toca à questão das universidades. Nós no Paraná temos apenas uma universidade federal. A nossa aqui é o UFPR, Universidade Federal do Paraná. As universidades do interior, elas são estaduais e têm que ser bancadas pelo dinheiro do Estado. Enquanto o Rio Grande do Sul tem apenas uma universidade estadual e é bem pequenininha, a UERGS. E todas as universidades do interior e a da capital são universidades federais, com orçamento da União. O Paraná gasta mais de 2 bilhões de reais em orçamento público para sustentar universidades públicas. E isso é muito diferente do Rio Grande do Sul. Só para você ter uma ideia, universidade. Além da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal do Pampa, essa que o Lula foi, a Universidade Federal do Rio Grande, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal de Farroupilha, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sul-Rio-Grandense, o IFSUL. Isso tudo são instituições federais. E aí, aqui as instituições são estaduais. Sai dinheiro do nosso orçamento, do governo do estado, o que atrapalha o investimento. Isso, o governador do Paraná, seja ele quem for, tem que pressionar a União para que houvesse uma federalização das nossas universidades públicas. Os ouvintes estão lembrando aqui, Demi, que são duas federais aqui, na verdade, que tem a UTFPR agora. Isso, mas é em Curitiba também, né? Isso. Tem alguns campos no interior, mas a sua sede é em Curitiba. Eu me referia às universidades do interior, né? O UEL, a UEM, a UEPG, A Unicentro, a Unioeste. Então nós temos 5 universidades, grandes universidades, que são pagas com o dinheiro do orçamento do Estado. 7h34. Deixa eu fazer uma referência aqui. Nosso amigo Paulo Martins pegou um Uber, Mark, e entrou no Uber e o motorista do Uber estava ligado aqui no nosso jornal. Daí eu pedi para ele me mandar o nome do motorista e ao cumprimentar o motorista do Uber, o nome dele é Rubens, do Onix, Chevrolet Onix, placa PYV5293. Mandar um abraço pro Rubens e para todos os motoristas de Uber da nossa capital e do Paraná, que estão sempre ligados aqui na Jovem Pan. E para que os taxistas não briguem comigo, para os amigos taxistas de Curitiba e das outras cidades, um grande abraço. Daniel, eu queria saber uma curiosidade aqui. Você leu o Analista de Bagé muito na sua vida ou não? Claro. Tem a ver o personagem que aconteceu com o Lula ou não, será? Levou um joelhado, né? Levou uma... o Lula não gostou de Bagé. Foi embora chateadão. Se disse triste. Muito triste. A direita fascista lá A incomodou direita ele. fascista incomodou ele. 7h36. Não foi nem eu, nem o Terribas, nem o Mark Souza o ganhador da Mega Sena aqui de Curitiba. Pois é. E o prêmio foi retirado ontem. 30 milhas. Tava bom pra você? Ajudava já, né? Dava pra pagar as contas do mês? Acho que dava pra pagar as contas do mês. Agora, Curitiba recebeu uns prêmios grandes aí nesse ano de 2018. Pois é. Tá tudo aqui, né? Aquele de 100 milhões lá foi aqui também. Pois é. Mark, você já pensou? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu nem jogo, né? Mas eu fico pensando assim, se eu ganhasse na Mega Sena,
Eu não sei o que eu ia fazer com o bilhete. Até ganhou no sábado. Sorteio do sábado. A caixa só abre segunda. O que você faz com o bilhete? Nossa. Você fica dentro de casa olhando pra ele 24 horas por dia, Melhor garantir, né? né? E aí, você vai com ele como? Da sua casa até a caixa. Mas ninguém vai saber, Denir. Não, eu sei, mas é onde? É no bolso? É grudado na testa com o Super Bonder? O que você faz? Aí chega lá, você entra dentro da caixa. Fala o que pra recepcionista? Eu acho que essa é a pior parte. Eu vim aqui retirar 30 milhões Fala o quê? que eu ganhei na Mega Sena. Hein? Você já muito pensou? tranquilo, né? Já pensou o tamanho do problema? É uma situação meio complicada. Mas é um problema bom de ter, Não, né? opa! Ó. Se todo mundo tivesse problema assim, Podia mano. ter um desse aí. Imagina. Esse problema não me aparece. Ah, né? ia ficar feliz. Mas que é uma situação tensa, né? Tetra dentro da caixa. É. E sabe o que é a sorte maior ainda, Denir? Que esse cara que ganhou, ou essa mulher que ganhou os 30 milhões, foi através de uma aposta simples, feita no bairro do Portão, aqui em Curitiba. O sorteio foi realizado no sábado e o prêmio tinha um valor total de quase 60 milhões de reais, mas foi dividido em 2 apostas. A outra vencedora foi feita no Rio de Janeiro. A Quina teve 217 apostas ganhadoras e cada uma delas ficou com cerca de 20 mil reais. Na quadra foram 13 mil apostas certas e o prêmio de 400 reais cada. Lembrando que em fevereiro, uma aposta simples de Curitiba também ganhou sozinha o prêmio de 104 milhões e meio de reais da Mega Sena. E em janeiro, outro sortudo aqui da capital paranaense dividiu o prêmio de 12 milhões com mais 2 apostadores. Essa matéria não tem sonora, né? Por que não tem sonora essa matéria? Sim, mas a gente vai... Imagina. Eu saquei o dinheiro. Eu saquei dinheiro, daí agora eu vou dar um pouco pra família. Então, 7 horas e 38 minutos, ouvintes antes do intervalo. Diga lá, Mark. Olha só, Deninha, o Edson Santos, ele diz que hoje é aniversário de Pinhais. Pediu pra você mandar um abraço pra Pinhais. Opa, grande cidade do Terribas. Um abraço cidade. grandão pra Pinhais. Uma cidade pujante aqui da região metropolitana da nossa capital. Pinhais é o seguinte, pega Vitor Ferreira do Amaral, caiu em Pinhais. É isso. Não é isso? Aham, pra quem vai do centro, pega ali a Marechal, vai até o final da Marechal, já vai cair na Vitor. Aí vai muito, daí você vai chegar lá em Pinhais. Chegou. Apesar que daqui da rádio, do centro até Pinhais, do meio do centro até Pinhais dá 15 minutos. Então, Pinhais é grudadinha. A Piraquara, que fica depois de... É um pouco mais Pinhais, afastado, é um pouco né? mais afastada. Mas Pinhais é bairro de É Curitiba. um bairro né? de Curitiba. Bairro de Curitiba. E- Parabéns a Pinhais. E ontem foi de São José, né? Então é juntinho ali. Ontem foi São José dos Pinhais e hoje Pinhais. Ontem foi aniversário de São José? São José dos Pinhais ontem. Então, aqui São José... 325 anos São José dos Pinhais. Quantos anos vai fazer Curitiba? Também, né? Não é 325? O aniversário de Curitiba? Acho que sim. São José nasceu uma semana antes de Curitiba. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui fazer a reportagem do aniversário de Curitiba. 325 vai fazer, né? E eu fui fazer a reportagem do aniversário de Curitiba e eu descobri que Curitiba vem lá da história do que aqui tem muito pinhão. É uma expressão dos índios, que significava aqui tem muito pinhão. Por isso que Curitiba é pinhão, tem os Pinhais e o São José dos Pinhais. Tem muita araucária ainda aqui, mas eu imagino que há 325 anos isso aqui era só araucária, É. pra ganhar esse nome, né? E Pinhais era um bairro de Piraquara, mas daí Pinhais foi emancipado daí. Eu falei com daí no final, tipo que nem o pessoal de Pato Branco. Daí. Então tá bom. 7 horas e 40 minutos, tem um intervalo. Na volta, nós vamos comentar aqui uma decisão da justiça. Olha, lembram da briga da senadora Gleice Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, com o deputado estadual Missionário Arruda? Tem uma decisão da justiça que envolve esse caso. Ritmo Mais Notícias. 7 horas e 44 minutos. Nós já falamos aqui no jornal desse duelo, digamos assim, entre o deputado estadual Ricardo Arruda, do PEN, e a senadora Gleice Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores. A senadora Gleice se insurgiu contra um vídeo que foi gravado pelo deputado Ricardo Arruda, que foi postado nas redes sociais e entrou na justiça. E o Poder Judiciário tomou uma decisão.
Diga lá, Mark. A Justiça considerou ofensivo um vídeo postado por Ricardo Arruda no Facebook, em que ele fala sobre a senadora Gleisi Hoffmann e o Partido dos Trabalhadores. Por meio de uma medida cautelar, o desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, Carvilho da Silveira Filho, determinou que o deputado tire o vídeo do ar em até 24 horas após ser notificado. A senadora entrou com um processo contra o deputado pelo crime de injúria. No vídeo, Arruda usa expressões como partido criminoso, são mentirosos, bandidos e vagabundos. Na decisão, o desembargador afirma que há o perigo de dano à honra da senadora, presidente do PT, sobretudo em razão de ter sido veiculado em rede social de grande alcance nacional. A decisão, com todo o respeito que eu tenho ao desembargador Carvilho da Silveira Filho, é uma decisão que viola por inteiro o direito fundamental à liberdade de expressão. Basta estar um pouquinho antenado, para ver que a senadora, nas suas manifestações, fala coisas muito piores, inclusive do Poder Judiciário. Muito piores do que as expressões usadas pelo deputado Ricardo Arruda. Eu não tenho procuração aqui para defender o Ricardo Arruda, aliás, eu acho ele um deputado do baixo clero, não estou aqui defendendo o Ricardo Arruda de coisa nenhuma. Eu defendo aqui o direito fundamental à liberdade de expressão. A decisão do desembargador Carvilho da Silveira Filho é uma barbaridade. Mandar tirar um vídeo do ar não tem albergue no Estado Democrático de Direito. As expressões usadas pelo deputado Arruda, elas são, se você fizer uma comparação média com o que acontece hoje no debate político nacional, está dentro do que se fala, inclusive do que fala a senadora Gleisi Hoffmann. O perigo de dano à honra da senadora, você passa a analisar a ideia de um perigo de dano à honra e não o dano à honra? Onde está o dano direto à honra da senadora Gleisi, que poderia levar efetivamente a uma condenação por crime do deputado Ricardo Arruda? Que história é essa de perigo de dano à honra? Esqueça a Gleisi e esqueça Ricardo Arruda. Apaga isso. Pensa no direito à liberdade de expressão, de que o Poder Judiciário pode entrar no teu Facebook e mandar tirar o vídeo daquilo que você está externando o seu pensamento. Não se constrói democracia sem o amplo direito de liberdade de expressão. E o abuso, se houver, deve ser coibido pela justiça. O que não é esse caso, porque não há abuso. Repito, o que a senadora Gleisi costuma dizer nas suas manifestações são adjetivos muito mais pesados do que esses usados pelo deputado Ricardo Arruda. E, além disso, a decisão, ela está firmada no perigo de dano à honra e não no dano à honra. Olha, eu penso que tenho o maior respeito pelo desembargador Carvilho da Silveira Filho, mas a decisão afronta um dos pilares mais sólidos do Estado Democrático de Direito brasileiro. É um golpe fatal no direito à liberdade de expressão. Uma pena que essa decisão tenha sido emanada pelo nosso TJ, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cabe recurso, questão, né? Só para frisar, Mark, que dessa decisão cabe recurso. Não, e mais uma questão é que a pessoa que fez o vídeo é deputado estadual, é um parlamentar, tem que ter liberdade para se expressar. Tem a garantia da imunidade material, a imunidade parlamentar material, que a senadora Gleisi também tem. Então, ainda há esse agravante que muito bem sublinha o Mark Souza. Decisão do desembargador Carvilho, não deu. 7h49. E os ouvintes, hein, Mark? Daniel, os ouvintes querem falar sobre dois assuntos, não tem jeito. Eles querem falar sobre a caravana do Lula em Bagé e sobre a Aguinaldo Timóteo. Eu não faço média, seus miseráveis. Muito bem, e sobre esse assunto da caravana do Lula em Bagé, o jornal O Globo trouxe uma notícia importante, Daniel, dizendo que a cúpula petista ficou assustada com os atos lá contra o ex-presidente
Ontem, Lula, lembrando os ouvintes, foi confrontado por protestos e um número de seguidores aquém do esperado, segundo os petistas, e os organizadores ali já estão se questionando se era o melhor momento para se passar por uma região em que Lula enfrenta uma forte resistência. Então essa é a leitura da cúpula petista, segundo o jornal O Globo. Ué, mas o povo não está com Lula? O povo? Não é um movimento das elites contra o Lula? Cadê o povo? E o pueblo? Onde está o pueblo para o apoio? O presidente Lula. Não deu, né? E aí, Mark? Ninguém comentou nada do meu drama da Mega Sena? Comentou. Deixa eu achar aqui, agora chegou muita mensagem depois, mas um gerente da Caixa, que está nos ouvindo, deu aqui as dicas. Diz que o bilhete, Denian, é ao portador. É como se fosse um cheque. Então, se você assinar com o teu nome atrás do bilhete, ninguém pode retirar no seu lugar. Então é uma segurança, não precisa ficar com medo. Você assina ali atrás com o CPF, com o teu nome, e aí só você pode retirar. O gerente da Caixa mandou o nome dele aí? Deixa eu achar aqui a mensagem. Acha aí, porque eu quero fazer uma referência a ele. Quero agradecer demais aqui a participação. Se um dia, não vai acontecer, mas se eu ganhar alguma coisa, eu não ganho nem rifa. É o Ayrton, não mandou o sobrenome. Ayrton, gerente da Caixa, muito obrigado pela participação e pela audiência. Se um dia eu vou assinar atrás, mas ainda assim eu vou tirar uma foto e gravar um vídeo. Eu desconfio que ele já pagou algum prêmio, que ele falou que no máximo em 2 dias o dinheiro tá na conta já, ele sabe tudo. O Ayrton. Louco, leva 2 dias, eu achei que já saía na hora. Não, leva 2 dias, segundo o gerente que da Caixa. Que agonia! Aqui. Já pensou 2 dias esperando pra ficar milionário? Eu tô sonhando demais e nem jogo na Mega Sena. Pois é. Eu também não jogo. Mas já dá pra gastar por conta daí, né? Pega o cartão de crédito e esquece que tem limite. Certeza, né? Certeza. Daí você sabe que daqui 2 dias vai cair 30 milha na conta. Você começa a gastar agora. Você já começa a ligar pro patrão e falar: olha, cara, tudo de bom na sua vida, eu já não vou mais trabalhar. Quer ver? Eu vou fazer. Já começa a ficar bem vaga. Vamos saber o nível de mau caratismo do Terribas agora, ouvintes? Eu vou fazer uma pergunta pro Terribas agora, nós vamos saber. Qual é o nível do caráter desse Terribas que tá aqui há 2 anos nesse horário comigo? Terribas, olha, se você ganhasse... Eu não faço média, então, seus miseráveis. Seus miseráveis. Se você ganhasse 30 milhões na Mega Sena, no sorteio, assim, de quarta-feira, digamos... Quinta você viria fazer o jornal? Quinta-feira eu com certeza teria uma reunião com o Leonardo Petrelli para entrar em sociedade com ele. Tu ia abandonar, Terribas? Abandonar o jornal? É. Então, até tirar o prêmio não, né? E depois? Até tirar o prêmio. Aí eu seria sócio. Você tá vendo, ouvinte? Ele iria te abandonar. Ele ia embora. O Riquinho ia deixar o microfone. Tá vendo o nível? Você veio falar de Riquinho, mas você falou de cachaça de R$2.000 aqui, cara. Pelo amor de Deus, sem mimimi, por favor. Ô, Mark, o que estão falando do nosso Aguinaldo Timóteo aí? O pessoal quer entrar com processos contra ele, Denian. Tem aqui o ouvinte no telefone 1851 perguntando se tem como entrar com processo por ferir a honra do povo do Sul, o Aguinaldo Timóteo. Gente, deixa o Aguinaldo Timóteo falar o que ele quiser. E aí a gente fala o que quiser pro Aguinaldo Timóteo. Vamos deixar de mimimi. Falando sério mesmo. Eu acabei de fazer uma crítica a uma decisão da Justiça do Paraná de mandar tirar um vídeo de um deputado do Facebook, da conta dele. Deixa o Aguinaldo Timóteo pensar o que ele quiser e nós pensamos o que nós quisermos do Aguinaldo Timóteo. Tentar conviver democraticamente de uma maneira mais tolerante e de respeito ao direito de expressão do outro. O que você acha? Você que mandou a mensagem aí desse lado. Quem sabe a gente pensa de uma maneira mais liberal, mais aberta, sem essa necessidade de se judicializar tudo, de entregar à justiça a decisão do nosso convívio social. Por que o Estado tem que se meter em tudo? Os direitos de liberdade, todos eles, e a liberdade de expressão está aí dentro, são direitos de abstenção do Estado. O Estado não tem que interferir na nossa liberdade de expressão. Ao contrário disso, será censura prévia. Pode uma sanção posterior? Pode. Mas só se for algo realmente justificável. Muita gente de mimimi que não aguenta o tranco. Não aguentar o tranco. Todo mundo hoje em dia tem a sua página aí de rede social para escrever o que quer. E quem fala o que quer ouve o que não quer. É da vida.
O que mais, Mark? O Éder Takaki vai mais ou menos no sentido que você falou e falou assim, ó. Miseráveis de Curitiba, Santa Catarina e gaúchos. Será que somos um novo país? Somos a República dos Pampas? Pergunta o ouvinte. Temidos por muitos e adorados por poucos. O Éder já assumiu aqui a capa e não tá nem aí com nada. A participação também do Vinícius Larson. Ele diz, sabe por que o desembargador mandou tirar o vídeo do Arden? Porque ele não faz média, seus miseráveis. Eu não faço média, seus miseráveis. A Liliane Nicolau pela live diz que Gleisi, Aguinaldo Timóteo e Requião pensam que o ouvido dos outros é pinico, como vivemos de uma democracia, cada um fala o que quer. É isso. E a democracia se sustenta muito no respeito à liberdade de expressão alheia, e é fundamental dizer que não há democracia sem pluralismo político. Não há democracia sem ideologias diferentes. Então desconfie de todos aqueles que querem a extinção deste ou daquele. Quem quer a extinção do PT ou quer a morte do Bolsonaro, como a gente lê em redes sociais, toda hora, quem não convive com quem pensa diferente de si, é qualquer coisa, menos democrata. Não tem apreço à democracia. Não respeita a liberdade de escolha do outro. E eu vi, por exemplo, uma notícia, não sei se eu vi ontem a notícia, de que o Raul Castro... Você viu essa notícia? O Raul Castro foi eleito deputado em Cuba com 98% dos votos. Isso que é democracia, hein, Mark? Tá bom. É que nem aquela do Putin também, meio estranha, né? Aquela eleição lá, que tem um monte de denúncia lá, fez 70% o homem. Democracia sem pluralismo, 98% dos votos. Outro democrata é o Kim Jong-il, fez 100% dos votos. Então, democracia jamais será voto. Democracia não é vontade da maioria. O chinês também, né? Que agora pode ser reeleito para toda a vida. Democracia não é voto, democracia não é vontade da maioria. Você pode transformar isso como ditadura da maioria. Democracia é o respeito aos direitos fundamentais, à liberdade de expressão e a um voto no ambiente plural. O resto, né, é mimimi. Eu quero concordar aqui, para terminar, com a Andressa Gisele Perim Vieira, nossa ouvinte aqui pela live, que diz o seguinte: o choro é livre. O choro é livre. É isso. É isso aí. O choro é livre. O choro é livre. Muito bom. Vamos embora, seus miseráveis. Vambora, vambora. Eu tenho uma campainha agora. Tá na hora, vambora, vambora. Quando der horário eu falo assim, ó. Terrível, você trouxe essa campainha lá da Jovem Pan de São Paulo? Sei lá de onde que apareceu essa campainha. Ele foi lá, foi fazer uma incursão na Jovem Pan em São Paulo, voltou chefe durinho. Ah, é? Ele tá todo radical, né? Radicalizou Tá o bom. processo, né, Terrível? Vamos embora, seus miseráveis. Tchau, pessoal. Um abração grande e nós nos falamos amanhã aqui às 7 horas.